apresentar, vai conversar lá e isso acontecendo. Isso aí, na reunião, eu reclamei. Reclamei assim. Coordenação, eu estou com problema, são 3 feriados na quinta-feira. Mas assim, pois é, mas é problema para um, problema para todos, né? Não é só meu. Feriado é feriado, é aleatório, não tem jeito. Eu falei, não, só estou avisando para lembrar do problema. Agora eu vou cobrar. Falou, ó, lembra do problema? Eu quero jogar a prova para depois. É isso que eu vou fazer, a ideia é essa. Tá? Mas fica tranquilo. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo para quem não pode fazer, estudar. Eu não vai dar tempo nunca. Mas se quer estudar, saber direitinho, vai conseguir. Vamos lá. Olha só. Eu deixei por último esse assunto de propósito, porque mesmo a gente irrigando com água lá dentro, daria para você instrumentar e obturar o canal. Logicamente, a irrigação do canal radicular, ela acontece concomitantemente ao preparo químico-mecânico do canal radicular. Tá? Então isso não é depois da obturação, lembre-se disso. Ela durante o processo. A cada troca de instrumento, o que a gente faz? Irriga e faz a patente. Então, a irrigação é durante todo o processo de preparo químico-mecânico. O Congresso Mundial de Endodontia, que teve agora em Belo Horizonte no ano passado, retrasado, cara, eu fiquei surpreso. Só se falou de irrigação. Por quê? Porque cada vez mais o preparo químico-mecânico dos canais radiculares está ganhando velocidade. Hoje a gente pode instrumentar um canal com um instrumento de níquel titânio. Fazer tudo o que vocês fazem a partir da determinação do instrumento apical inicial até o escalonamento com um instrumento. Que leva aí, se demorar muito, 5 minutos, 10 minutos. Vamos botar assim, se tudo der errado, 10 minutos. Aí, o que é que a gente sai perdendo nisso? Tempo de irrigação. E é a irrigação e a solução irrigadora que ela tem um alto poder de dissolução de tecidos vivos e necrosados, ação antibacteriana e de remoção física dos detritos da região apical para a região cervical. Tá? Então, a ideia é, se você usava para fazer um molar 50 ml de uma determinada solução irrigadora, independente do instrumento que você vai utilizar e com qual rapidez você vai utilizar, continue usando os 50 ml. Bom, então significa que tem hora que eu vou ficar parado lá irrigando. Quanto sua secretária vai pegar a lamparina, vai pegar, sei lá o que, o cimento, vai pegar a ponta de papel para secar o canal, você está lá, irrigando. Ok? Isso é importante. A irrigação, ela tem uma ação tempo dependente. Precisa de tempo, volume de solução e tempo. É a mesma coisa que você limpar uma parede suja, é você irrigar um canal radicular. Você pega a mangueira, joga um baita no jato, se puder botar um sabão ali é melhor, e vai jogando. Tá? Se eu te der 50 litros para lavar a parede, não é a mesma coisa que eu te dar 5 litros. Vai limpar muito menos. Tá? E para você usar esses 50 litros, você precisa de tempo. Tá? Limpa os cantinhos, tal, é isso que a irrigação faz nas paredes. Só que diferente da parede para as paredes do canal, é que essa solução ela tem algumas propriedades adicionais para trabalhar dentro de um local, né, que você tem que fazer remoção de tecido vivo, tecido necrosado, desinfecção. Tá? Então é isso que a gente vai estudar agora. Então hoje em dia, ganhar velocidade no preparo a gente já ganhou. Tá? Localizador apical, instrumento rotatório, reciprocante, instrumentação mecanizada. Professor, quantos canais, de 100 canais, quanto o senhor faz a técnica manual no seu consultório?
De 100, 5. O resto, tudo mecanizado. Porque eu ganho tempo. Principalmente tempo. Mas a qualidade é melhor? Às vezes. Mas se você for olhar o tempo de irrigação, durante o preparo que vocês fazem manualmente, ele é muito maior. Eu tenho que pegar esse tempo, mesmo que eu esteja trabalhando com maior rapidez, e continuar usando esse tempo de irrigação. Bom, a gente vai ver a partir de agora como. Então vamos lá. Dentro do preparo químico-mecânico, a gente utiliza meios mecânicos, que é os próprios instrumentos endodônticos. E o processo de irrigação, ele é responsável pelo meio químico ou pelo meio físico. O meio químico, o uso da solução e suas propriedades químicas. Propriedade química da solução. E o meio físico é que quando você irriga o canal, você turbilhona um líquido dentro do canal, trazendo toda a sujidade para a região cervical e ela é capturada pelas cânulas aspiradoras. Então, além de ter uma ação química, tem uma ação física sobre os detritos que estão dentro do canal radicular. Tá? Ó, compreende o ato de irrigar, aspirar e inundar o canal radicular com a solução irrigadora. Esse movimento dentro do canal é importante para remover fisicamente os detritos que estão dentro do canal radicular. Beleza? Então vamos lá. As funções gerais das substâncias utilizadas como soluções irrigadoras. Promover dissolução de tecidos orgânicos vivo ou necrosado. O ideal é que a polpa dental seja literalmente dissolvida. A micro-organismos, restos de polpa já necrosada, sejam dissolvidos. Tá? Promover a remoção de micro-organismos. Lubrificar as paredes do canal. Ferramentas. Bom, você tem engrenagem, você usa como? De preferência com óleo, né? É assim, uma engrenagem você lubrifica. O instrumento endodôntico funciona dessa maneira também quando você usa determinadas soluções. Tá? Elas têm o poder de lubrificação. Você aumenta o potencial até de corte. Você remove mais facilmente as paredes do canal. Você corta melhor. Quelação de íons cálcio. Parede tem muito cálcio. Você quelando íon cálcio, você vai cortar mais facilmente a dentina. Suspensão de detritos oriundos da cimentação. Então, aquela movimentação química do líquido no interior do canal. Então, assim, isso aqui é um basicão. Existe alguma solução química que contemple tudo isso? Não. Tudo não. Então, vocês vão ver as soluções que melhor se adequam e alguma associação entre essas soluções. Umas você pode associar, outras vocês não podem associar. Então, primeiro que a gente vai falar é a solução mais utilizada no mundo inteiro até hoje. E desde muito tempo. Desde 1936. Mas a história de hipoclorito começou na Primeira Guerra Mundial. Quando os soldados chegavam feridos, todo sujo, né? Trincheira, caía, ralava todo, e utilizava para a limpeza das suas feridas hipoclorito de sódio, tem aqui, acho que era 0,5%. Introdução vestida, mas é 0,5%. Bem fraca a solução, porque a solução de hipoclorito ela também causa dissolução de tecido vivo. Então usava hipoclorito a 0,5%, a solução chamada solução de DAC. Em 1936, o Walker propôs a utilização da soda clorada na irrigação dos canais. A soda clorada, gente, nada mais é do que a boa. Que boa é alto, né, uma substância com alto poder bactericida. Ou nos interiores, onde não tem água tratada, você pinga gotas de hipoclorito dentro da água para a água se tornar potável. Né? Ela não tira a sujeira, mas elimina micro-organismos. Dentro das piscinas, para colocar em frutas, legumes e verduras. Você limpa as paredes todas do centro cirúrgico depois da cirurgia. Até pouco tempo atrás, pelo menos,
se limpava com hipoclorito. Se alguém que trabalha no hospital ou já trabalhou pode me atestar, isso aí se ainda é feito. Ou seja, e aí o Walker falou, vamos colocar esse trem no canal e vamos ver o que vai dar. Em 1943, Grossman difundiu seu uso de endodontia. Então, a partir dessa data, começou a se usar com muito mais frequência o hipoclorito de sódio dentro do canal. E até hoje, a gente usa isso com um resultado muito positivo, melhor dizendo assim. Tá? Eu uso no meu consultório hipoclorito de sódio. Tem vantagens e tem desvantagens. Okay? Tem que sair igual com o termocompactador, o hipoclorito também tem seus benefícios e seus riscos. A gente vai conversar sobre isso. O hipoclorito ele tem concentrações distintas no mercado. Quando eu era aluno, na UFS a gente usava a solução de hipoclorito a 0,5%, líquido de Dacre, que era o que usava lá na Primeira Guerra Mundial. Não sei se na Primeira Guerra era Dacre ou era Milton. Tá? Era meio 1. Se eu não me engano era meio, mas enfim. Daqui em meio, Milton 1. E Milton 1. Milton, lembra que era utilizado, vendia solução de Milton para mamadeira de criança, lavava e colocava imerso a mamadeira da criança por algum tempo, antes de usar. Né? Então a solução de hipoclorito a 1%, depois lá na própria UFS a gente passou a usar 1%. Mas por que usava de meio a 1? Porque os professores tinham medo da gente utilizar errado e, sem querer, passar hipoclorito pelo forame apical, que pode causar danos ao paciente. A gente vai conversar sobre isso depois. Com o tempo, na própria UFS, aqui, na ESFA, na UVV, nas escolas do Espírito Santo, passamos todo mundo a usar o 2,5%, que é o licor de La Barraque, que é exatamente a Kibor. Exatamente. Se você for comprar a Kibor, olhar, vai lá, olha no rótulo. O clorídeo de sódio é 2,5%. Exatamente a mesma coisa. Tá? Tem também a solução de hipoclorito a 4 a 6%. Soda clorada, chamada de duplamente concentrada, que praticamente dobra a concentração do líquido de La Barraque. E a USP fez uma solução, ela botou ali, 5,25%, que é mais ou menos um meio termo entre a soda clorada duplamente concentrada. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver para que a gente pode usar cada uma dessas soluções. Propriedades do hipoclorito de sódio. Não vou nem ler aqui, a gente vai falar um pouco de cada uma delas. A primeira é a baixa tensão superficial. Talvez aqui alguém entenda de hidrodinâmica aqui, pode até explicar melhor do que eu. Mas quando você coloca água num copo e esse copo está cheio, você vai gotejando, você vai ver que cria como se fosse uma bolha, né, sem transbordar. Tá? Isso se chama tensão superficial. Hipoteticamente, é como se na superfície as moléculas se dessem a mão e formassem uma camada de... Como é que eu vou dizer o nome? Deixa eu ver se aqui explica melhor do que eu. Ó. A interação das partículas na superfície da água fazem que essa se apresente como uma verdadeira cama elástica, incluindo suportar o peso de um inseto pequeno. Este efeito se chama tensão superficial. Acho que ele explicou melhor do que eu aí. Então está mostrando aqui, ó, que aqui as moléculas de água elas não têm com quem se unir para cima, porque aqui está a lâmina d'água. Então elas se ligam, formando uma ligação forte nesse sentido horizontal, formando essa chamada tensão de superfície. Então por isso que o inseto fica passeando ali em cima da água sem afundar. Agora, detalhe. Se você... Tá vendo aí essas gotinhas? Aqui, copo. Você botou o copo, está pingando, o bicho naquela bolhona. Se você pingar uma gota de sabão, na hora a água sai pelos lados. Por quê? O sabão tem a propriedade de diminuir essa força, que é chamada de tensão superficial. Automaticamente a água
E o hipoclorito tem essa propriedade. Baixa tensão superficial. Quando fala baixa tensão superficial, é menor do que a água. Toda vez que se fala alta, é maior. Por exemplo, óleo tem uma alta tensão superficial. Porque quando fala alta, é maior do que a água. O marco zero é a água. Então, o hipoclorito ele tem bem menos do que a água. Então, ou seja, o que significa isso? Ele penetra mais facilmente que a água nas reentrâncias do canal radicular. Então ela limpa mais profundamente os canais. Ok? Olha lá, essa propriedade permite que a solução de hipoclorito penetre mais facilmente nas reentrâncias do sistema de canal radicular, criando condições que otimizam a limpeza e desinfecção. Beleza? Entendido? Neutralização do produto séptico. Isso é uma outra importante propriedade do hipoclorito. Já falei 200 vezes para vocês que dentro do canal infectado, além da presença física das bactérias, tem um punhado de produtos tóxicos. E o ideal é que, antes do preparo do canal, a gente consiga neutralizar os produtos tóxicos. Se você arremessar esses produtos para a região apical, você pode ter o que a gente chama de flare-up, ou seja, agudizar ou agudecer. Até hoje, o próprio autor sabe se agudizar ou agudecer, ou fica qualquer um. Você pode causar uma agudização ou um agudecimento de uma lesão, por exemplo, crônica. Isso é chamado de flare-up ou abscesso fênix. Então, o que a gente tem que fazer para isso não acontecer? Neutralizar os produtos dentro do canal. E o hipoclorito ele tem esse potencial. Não sei se vocês lembram, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Acho que está mais à frente. Vocês lembram que eu mostrei na aula de preparo que em caso de necrose você faz uma esvaziação do canal. Aí não existe. O esvaziamento do canal por compartimentos. Você usava o instrumento, irrigava bastante, depois descia, subia em direção apical mais 2, 3 milímetros, irrigava novamente, mais um pouquinho até chegar na região apical. Para quê? Para tentar neutralizar os produtos tóxicos do canal. Com qual solução que a gente faz isso? Solução hipoclorito. Tá? Então, numa situação dessa, não é abrir o canal e enfiar uma lima lá em cima, não. Você vai empurrar todo o conteúdo não neutralizado por essa região. Mas se você abrir o canal, irrigar, abriu e irriga. Necrose, então, assim, ó, abriu e irriga. Entra com o instrumento, 4, 5 milímetros, irriga. Mais 4, 5 milímetros, irriga. O canal desse tem mais ou menos 20 milímetros. Então, 5, 6 incursões em direção apical, você já vai ter removido mecanicamente esses micro-organismos e levado em hipoclorito para tentar realizar o quê? A neutralização dessas toxinas bacterianas. Isso é importante. Isso vai impedir, por exemplo, que o seu paciente no outro dia volte com a cara inchada porque você levou micro-organismos de toxina na região apical. Principalmente final de semana, né? Vai buscar você lá na sua casa com o rosto inchado. Tá? Então veja bem, neutraliza grande parte do conteúdo tóxico do canal radicular na sessão inicial de tratamento, diminuindo o risco de agudecimento dos processos periapicais crônicos. Então era uma lesão crônica. Então só quando tiver lesão negativa. Mesmo que não tenha lesão, se você empurrar para cá, o que vai acontecer? Micro-organismo, invasão neutrofílica, formação de exudato. Aí o cara depois vai ter que drenar um abscesso. No mínimo, o cara vai reclamar de dor, você vai ter que passar um anti-inflamatório para ele. Então, a ação antimicrobiana. Então, a ação antimicrobiana do hipoclorito é devido à liberação de oxigênio e cloro, que são melhores antissépticos. Então, ele entra em contato com a água, reage, ele tem um pH alto, ele diminui o pH na reação química e libera o que ele chama de oxigênio nascente e cloro. Ou seja, ele borbulha dentro do canal, liberando oxigênio e cloro, fazendo então o seu papel antisséptico. Tá? Ação antimicrobiana.
auxiliar na instrumentação. Lembra que eu falei de lubrificação? Na reação do hipoclorito com a polpa dental, mesmo que seja restos pulpares meio que necrosados, há uma reação de saponificação, formando ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos funcionam como um lubrificante, facilitando a ação mecânica dos instrumentos de encontro às paredes do canal. Até isso o danado hipoclorito faz. É só lembrar que o hipoclorito de sódio, eu não sei aqui exatamente o símbolo químico não do hipoclorito, mas do soda cáustica, mas são co-irmãos ali, né? Alguma coisinha, uma substância cáustica. E que soda cáustica é que faz sabão de gordura. Não é isso? Então, o hipoclorito, ele, com a gordura, ele faz uma reação muito parecida, de saponificação. Tá? pH alcalino. Bactéria gosta de pH o quê? Baixo, né? Ácido. Então tem pH alto. Hipoclorito tem que ter pH alto. Isso é importante. Neutraliza a acidez do meio, tornando o ambiente impróprio ao desenvolvimento bacteriano. Ação, já falei, né? Ó, que é na ação dissolvente do tecido pulpar que ele acaba formando as gorduras. Ação umectante. Mas essa ação de dissolver tecido pulpar é uma ação que realmente torna o hipoclorito único. Ele é o único solução irrigadora que faz isso. Ou seja, gente, olha só, pode dissolver uma polpa dental entre 20 minutos e 2 horas. Olha como é que ele é tempo dependente. Tempo dependente. A ação tem que ter quantidade e tempo para ter ação satisfatória. Então, se você faz o canal em 5 minutos, 20 minutos a 2 horas, você solubilizar a polpa. Você não fez esse papel. Ok? Por isso que durante todo o processo de tratamento do canal, vai ter que ficar inundada com solução de hipoclorito. Às vezes tem um aluno, a gente, normal isso, você fazendo o canal lá, o aluno aspirando para você, aí você tira o instrumento dentro do canal e irriga, aí eu deixo a câmera por baixo toda inundada. Aí vai o aluno com aspirando. Só aspira quando eu pedir, né? Daqui a pouco vai ele. Mineiro, né? Falei, deixa aqui dentro, inunda o canal, vai ficar todo inundado. Irriga, aspira e inunda. Tá? A câmara pulpar cheia. A câmara pulpar funciona como um reservatório, uma caixa d'água. À medida que você vai movimentando o instrumento, vai trocando, vai descendo o hipoclorito e subindo. É uma caixa d'água, um reservatório. Tá? Ação detergente, já falamos nela, e clareadora. Não é que a instrumentação do canal hipoclorito a gente vai ficar branquinho, não. Ó, de brinde eu te dei um clareamento. Não. Ele tem uma ação clareadora, mas é efêmera. Mas tem, por isso é citado. Tá? Então age sobre os ácidos graxos, transformando em sabão solúvel e de fácil eliminação, facilitando a ação do instrumento, também clareando. Então só lembrar, sabão não limpa, não clareia, então lembra da ação clareadora. Arraste mecânico, isso é a parte física. Então veja bem, pela baixa tensão superficial, penetra na reentrância do sistema de canais articulares, já falamos isso, reage com o resto necrótico e se desfaz em cloro e oxigênio, até aqui já falamos. Que por serem voláteis, essa é a parte nova, procuram a luz do canal, levando restos necróticos e bactérias. Então, na movimentação do líquido dentro do canal, no que ele movimenta, ele, por ser muito volátil, ele traz esses resíduos à entrada do canal. E aí a gente aspira com a ponta aspiradora. Irrigou bem, aspirou, irrigou. Quando você vê que o líquido está saindo claro de dentro do canal, você para de aspirar e deixa a câmara pulpar sempre inundada com hipoclorito. Isso é importante. Tá? Isso é importante. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso hipoclorito? A gente tem que
Algumas coisas a gente não pode controlar, outras a gente pode. O que a gente não pode controlar? Bom, primeira coisa, eu quero uma estabilidade da solução enquanto eu não estiver usando. E uma instabilidade no momento do uso. Que ela instável é que ela faz a diminuição do pH, aumento do pH do meio, reage, o pH diminui, ela libera cloro, libera oxigênio e tem todas as suas propriedades, com a instabilidade. Mas a instabilidade na hora de usar. Quando eu estou armazenando o produto, eu quero ele estável. Que se ele não estiver estável, ele vai liberar cloro e oxigênio e eu não vou estar usando dentro do canal. Então a gente tem que saber como armazenar para manter a estabilidade. Uma coisa importante na estabilidade da solução e também na qualidade das suas propriedades, principalmente a dissolução do tecido pulpar, é o pH. O pH a gente não controla. O pH, se você for mandar manipular, eu quero um pH cerca de 11,5. Então o cara vai lá titular aquele trem lá com pH 11,5. Perguntar como é que faz isso, eu não sei. Mas você pode pedir para o cara titular com pH alto. A concentração você também pede. Olha, quero solução de hipoclorito a 4%, 3, 2,5, 5. Ele vai fazer. Se bem que foi feita uma pesquisa, né? Aí o pesquisador falou, olha, quero que você titule para mim hipoclorito a exatos 2,5%. Vinha 1,8, 2,9, mas nunca vinha tal dos 2,5%. Exatamente. Entendeu? Então você tinha esse desvio aí. Aí o cara falou, toma ela usar que boa. E vai ser mais barato, já que é para não estar certinho, né? Errou na titulação. Então vamos usar que boa mesmo, é mais barato. Então aqui você não pode controlar, você não consegue controlar. Mas, por exemplo, você consegue a concentração de fabricação, você pode não controlar. Mas a manutenção da concentração você pode controlar. Como? Que cor é o vídeo que boa? Verde. Âmbar, né? Escuro. Não é? Qual é a finalidade disso? Não entra luz. Tá? Aí você chega no consultório dos outros e acha até que labirinto. Tá transparente. Tá transparente. O que acontece? Concentração vai embora. Tá aquela almotolia, todo mundo sabe que é almotolia? É aquele vizinho. Ele tem que ser âmbar. Tem que ser âmbar. Tem que ser escuro. Tem que ser pinte de preto, mas tem que ser escuro. Tá? Colocar dentro de pote metálico na hora do uso, tudo bem. Mas você não pode guardar naquele pote lindo que você ganhou para você guardar. Não, porque ele desestabiliza com a presença de íon metálico. Temperatura de armazenamento é baixa, de uso é alta. Então, se você for guardar o hipoclorito muito tempo na geladeira, mandei manipular 5,25%, isso aqui é onde? Estou caro. Eu vou deixar aqui dentro do consultório, aí está lá. Passa o final de semana, arde o cigarro, coca uns 30 graus dentro do consultório. Quando você chegar, daqui a pouco você está irrigando com ar. Fedorento. O fedor, não sei se fica do mesmo jeito. Então você tem que controlar, é para ser guardado em geladeira, em frasco. E na hora de utilizar, eu vou utilizar a paciente às 9 horas, 8 horas chega, tira da geladeira, reserva uma quantidade e coloca o resto da geladeira. Tá? Bom, então a solução de hipoclorito sólido deve ser armazenada em frasco de vidro âmbar, hermeticamente fechado ao abrigo de luz e temperatura de preferência baixa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas vamos lá. As indicações daquelas concentrações que eu falei para vocês. Vocês lembram que no início do tratamento, no caso de necrose, você tem que fazer a neutralização do conteúdo séptico da necrose? Nós damos preferência para essa neutralização o hipoclorito de concentração maior.
Mas isso aqui é muito forte. Então, acidentes com hipoclorito nessa concentração pode causar danos muito grandes. Então, a gente trabalha com o hipoclorito a 5, 20% só naquela penetração inicial, até você chegar ali nas proximidades do forâneo, limpou, irrigou, tirou o grosso daquela contaminação. Depois, você troca o hipoclorito a 2,5% e trabalha com ele em dentes necrosados, com ou sem lesão. Aqui vai falar, ó, durante o preparo bimecânico de dentes desculpados, infectados com reação periapical. Por quê? Porque dentes com reação periapical é uma infecção mais antiga. Você tem bactérias mais entrincheiradas na dentina, okay? Que precisa de uma concentração maior. Kleber, você usa 1% para necrose? Não, eu no meu consultório eu uso basicamente isso aqui. Eu nem tenho solução 1%. Eu nem tenho. Quem quiser usar uma solução de concentração menor, até por medo de utilizar o hipoclorito, né, por causa de acidente, pode usar o hipoclorito sólido. Para que situação? Prepara o bimecânico de dentes desculpados e infectados, sem reação periapical. Então, se esse aqui tivesse necrose, esse aqui seria o caso, que não tem nenhuma lesão. Tá? E biopulpectomias. Ok? Biopulpectomia. Oi? Encontra, deveria encontrar. Tá? Nunca tive problema, não. Só que eu praticamente só uso esse e é a que mais vende na dental. O grande problema da dental é que se você ficar lá, solução de 1%, e encalhar, quando você for usar, 6 meses depois de estar lá na prateleira, você está usando água. Entendeu? Por quê? Ela é uma solução que tem ela tende a ser estável. Se guardada há muito tempo, ela cai a concentração e chega próximo a zero por pouco tempo. Então, o hipoclorito tem que ser novo. Principalmente em baixa concentração, que vai perder a ação dela. Então vamos lá. Que oração? Seda dessa. Vamos lá. O poder da solução de hipoclorito em dissolver tecido orgânico depende de quê? Veja bem, se você tem uma quantidade de hipoclorito, logicamente, a sua ação vai depender da quantidade de matéria orgânica. Mais matéria orgânica, você precisa de mais hipoclorito. Logicamente, ele é quantidade dependente também. Tá? Então, é sempre com abundância que a gente usa. É uma substância barata, fácil de se encontrar. Então, o tempo de ação tem que ser longo. A temperatura da solução tem que ser, pelo menos a temperatura ambiente. Aqui no Brasil, trabalha com temperatura alta. Né? A frequência e intensidade do fluxo irrigante tem que ser alta. Ou seja, por isso que a gente fala, irriga. Tem até uma máxima na endodontia, que a gente usa muito para aluno, porque aluno às vezes fica pensando o que vai fazer na hora do tratamento. Poxa, será que eu pego agora? Para meu filho, faz o seguinte então, resolve o problema. Enquanto você pensa, irriga. Vai pensando, vai irrigando. Pelo menos você está fazendo alguma coisa de bom. Vai raciocinando, vai irrigando. Que você está fazendo uma boa ação. Tá? Então precisa de uma alta frequência e intensidade de fluxo irrigante. Com agitação mecânica dentro do canal, que você pode fazer com a própria seringa. Eu vou ensinar como para vocês. Existem outros dispositivos para agitar mecanicamente, mas de uma forma mais econômica você pode até fazer movimentos de penetração e retirada com agulha irrigadora no interior do canal. E a superfície de contato entre o tecido e a solução de hipoclorito tem que ser grande. Então vamos concluir, por esse motivo, a irrigação dos canais com hipoclorito, nas várias concentrações, deve ser abundante para obter o máximo de efeito. Não é para ter miséria de hipoclorito, é barato. Tá? É barato. Ó, agulhinha aqui, né? A ponta aspiradora. O ideal é não deixar o hipoclorito cair na lençol de borracha, porque ela rasga o lençol de borracha com o tempo. Se ficar tocando, ela é corrosiva.
Se for uma sessão muito longa, ela rasga. Aí o que vai acontecer? A solução vai cair, vai entrar na boca do paciente. Não é legal. Alguém já bebeu que boa aqui? Só fazer um teste. Vocês não vão gostar. Olha aí uma polpa sendo solubilizada. Uma polpa, não estipa nervo. O fator que isso aqui é legal, o fator que exerce maior influência sobre a dissolução do hipoclorito de sódio, o primeiro, pH da solução. Você tem que mandar o cara para pH alto, vai fazer pH alto. Seguido pela temperatura, a temperatura tem que ser alta. E por último, a concentração. Então, o mais importante dele ser a 5,25% a 2,5% é a pH que essa solução tem, a temperatura que ela dá. Outro fator importante é, aqui se você cair na prova, isso, qual a ordem de fator no quesito de solução do tecido pulpado? Inicialmente pH, depois temperatura e por último a concentração. Mas logicamente nós estamos falando de uma mesma quantidade de solução. Tá? Ou seja, você tem que ter abundância para isso acontecer. Renovar, porque o hipoclorito ele se neutraliza dentro do canal. Ele cai pH, ele perde cloro, oxigênio, e com pouco tempo ele vira água suja. Então tem que ser renovado dentro do canal. Complicações. Aqui um dos grandes problemas, porque muita gente opta em mudar, principalmente o pessoal de São Paulo, eles usam muito o gel de clorexidina. É minoria, mas usa. Então, tem que ser, quando São Paulo fala, costuma pegar. Tá? Eles usam muito, a USP usa muito gel de clorexidina. Então, primeiro, manchamento ou descoloração da roupa do paciente. Tá? Pior ainda do professor. Né? Pior ainda, costuma dar roupa. Então, assim, então, duas coisas que acontecem. Usar avental no paciente. Claro, a gente está de jaleco. Né? Usar avental. Óculos, pelo amor de Deus. Se cair no olho, é problemático. Tem que lavar abundantemente e tal, mas é problemático. Provavelmente você vai ter que acompanhar esse paciente ao oftalmologista. Se for um paciente seu de consultório, tudo é complicado de qualquer jeito. O paciente vai sofrer de qualquer jeito. Tá? Mais um manchamento na roupa. Às vezes a roupa do advogado que você está tratando chique lá custa mais caro do que seu canal. Não dá certo. Então, prejuízo nos olhos. Injeção de hipoclorito na região periapical é o grande problema. É o que causou isso aqui nessa paciente. Injetou hipoclorito. Aqui tá bonito, tá? Quer tomar um susto? Não. Injeção de hipoclorito. Ok? Mas quando que acontece isso? Quando você não usa o hipoclorito dentro das normas. Claro, quantas vezes aconteceu o hipoclorito com você? Infelizmente, era uma criança com ápice aberto. Eu dei mole. Eu não usei como se fosse um dente normal, adulto, lápis fechado, e vacilei. A criança, você tem que tratar e ainda tem que, né? Que vocês vão ver na pediatria lá. Não é só tratar e dominar, né? Nessa aí eu dancei. Não ficou desse jeito, graças a Deus, mas me deu problema. Ok? Quantas vezes mais aconteceu? Se houve, foi assim, deu no máximo uma dorzinha periapical depois e nada de edema, nada de problema. Talvez na minha carreira inteira, eu conto nos dedos de uma mão quando isso aconteceu. Por quê? É técnica correta. Simplesmente técnica correta. Tá? Quantas vezes, Kleber, você viu isso aqui dentro da clínica da Multivix desde 2018, acho que eu estou trabalhando aqui? Nunca. Provavelmente porque os alunos aprenderam. E quando eu vejo eles usando a técnica errada, na hora, movimento certo, está usando a sua agulha, movimento, quando você está penetrando aí dentro. Aí não, professor, fica tranquilo, está aqui o movimento, está tudo dominado, tá legal. Tá? Olhe bem isso aqui, lá vocês vão fazer um canal no
Vai acontecer? Muito provavelmente não, vocês vão usar a técnica que eles vão falar. Mas, né, se bobear, eu já vi alguns casos de... Então, olha só, as consequências mais comuns são dor aguda, inflamação imediata na área afetada, extensão do edema para a face, lábio e região infraorbital, hemorragia oriunda do canal intersticial com equimose da pele e mucosa, infecção secundária e parestesia. Então, para esse paciente é corticoide e antibiótico. Corticoide para segurar a inflamação e o antibiótico porque você tem necrose tecidual. Tem necrose, o micro-organismo pode fazer cultura. Aí você tem uma infecção. Tá? Então é algo bem sério. Vou voltar para cá. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, bem sério. Espero que isso já tenha caído de moda. Antigamente, o tubo de anestésico as pessoas usavam. Tiravam o batoque de borracha, lavavam a fervilha, faziam desinfecção, botavam hipoclorito dentro, colocavam o batoque. Para quê? Para irrigar o canal usando seringa carpulha e agulha de anestesia. Qual era o problema? O cara misturava anestésico com hipoclorito e dava injeção anestésica com o tubo de hipoclorito. Tá? Então nunca façam isso. Se vocês vão trabalhar nessas clínicas malucas e tomara que não aconteça, e você vê isso, sai fora. Tá? Às vezes por causa do custo de uma agulhazinha e uma seringa descartável, você vai arrumar um problema. Não, se vocês verem isso, fala, gente, ó, não trabalho com isso. Porque uma hora, eu já vi o cara ligar para mim, Kleber, o que eu faço? Eu tenho uma pitérico com hipoclorito a 2,5% do meu paciente. Eu falei, pô, eu não sentiu dor, não, ele já estava anestesiado no reforço. Pô, porque dói, né? Porque você começa a injetar hipoclorito, cara, sente muita dor. O cara injetou um tubo todo de hipoclorito no paciente. Eu falei, rapaz, olha só, antibiótico e corticoide. Eu fosse para você, ligava para um bucomaxilo bem amigo seu. Você dividir esse problema com ele e tentar te ajudar da forma mais tranquila possível. Mas Deus ajuda os práticos, as criancinhas, os bêbados. Eu perguntei ao cara um tempo depois. Falei, cara, e aquilo lá? Não, foi tudo bem, doutor. Eu falei, cara, acredite que fosse comigo, você dava medo. Vamos lá. Reação alérgica à solução de hipoclorito. Alguns pacientes têm, relato. Aí a gente troca por clorexidina. Tá? Isso aqui eu não vou falar porque não existe mais. Deixa eu falar. Isso aqui eu já falei, é um quadrozinho só para vocês olharem. Vou ver que hora que é. Eu acho que já, para finalizar esse slide aqui. Ainda dá, 34. Veja bem, gente. Quando você vai na dental, você acha isso aqui. Líquido de DAC ou solução de DAC, 0,5% de hipoclorito de sódio. Solução de Milton, 1%. Hipoclorito de sódio, solução de Labarraque. Onde é que está aqui? 2,5%. E acabou. Se vocês abrirem aí, vão lá, pega o livro do Lopes Siqueira, abram ele em irrigação e entra lá, bota lá, Ctrl F. Lá online, lá, na biblioteca. E bota assim, que bom, que tracinho bom. Você se junta ou separado, acho que tem um tracinho. Lá ele vai falar, esse produto, cientificamente, em pesquisas, está comprovado que pode ser usado no uso em pacientes. Só esse, porque ele é puro. Tá? E ele ainda fala mais. É melhor do que você comprar. Por quê? Esse produto aqui fica lá na prateleira, não tem problema vender. Esse produto aqui que está na gôndola do supermercado, a dona de casa vai lá comprar toda hora. Sai o dia todo. Então, qual é a chance de você ter uma concentração mais próxima ao
a 2,5, não é? A ter uma solução mais estável. Ah, que boa. Professor, então eu vou comprar que boa para o meu consultório. Problema. Se a vigilância pegar, você está no saldo. Tá? Porque isso é considerado produto doméstico sanitário. Não pode. Ah, mas é a mesma coisa. Eles não querem saber. A inteligência, entendeu? Chega lá. Oi? Então, mas se eles desconfiarem, a gente perde a nota. E outra coisa, esse vidro tem validade. Mas não foi eu que ensinei isso não. Você está falando. Tá? Mas assim, comprovado no livro dele fala que boa. A que boa é o único que pode. Porque não tem adição de outras substâncias. Hã? Então, é claro, né? Mas é opaco, não é branco, não é transparente, entendeu? Tá? Então, assim, pode usar? Pode. Mas não, o problema é a vigilância. Tá? Isso não adianta. Eu fui multado por causa disso. Eu levei um TCC sobre isso para a pessoa. Eu falei, cara, não me interessa. Isso aqui para mim eu uso doméstico. Então você não pode usar. Mas é a mesma coisa. Paciência, sinto muito. Teve um fiscal no consultório que falou que não pode usar isso nem para limpar o chão. Tinha que comprar o produto próprio para... Não. Só para dedinho. Oi? É só para dar dinheiro para eles. Então, mas o importante é vocês terem na cabeça de vocês é que o produto é igual. Na verdade, esse aqui tem uma qualidade até maior. Isso é testado cientificamente, não é orelhado. Tá? Igual eu vi uma vez um professor, saiu um pouco do mercado, 5,25 e mostrou para os alunos de especialização. Olha aqui, esse hipoclorito para a gente usar como solução da USP. Falei, cara, você tem pesquisa? Não, mas você sabe o que tem a mais aí do hipoclorito? Às vezes uma outra substância química, né, para não ter alguma outra propriedade, um odorizante, não pode falar de produto, você tem que testar. Isso aqui é comprovadamente testado de forma séria. Mas, agora, depois que eu tomei a multa, eu passei a comprar esse. Quer saber da coisa? Que celular. Eu vou usar esse aqui. Por quê? O preço é quase igual. Quando eu estava usando isso aqui, era no intuito de usar alguma coisa melhor. Mas já que me deu problema, então, tá bom. Tudo bem. Paciência. Tá? E eu liguei para o Siqueira, o autor do livro. Bicho, mandei a multa pra ele. Aqui, mandei. Tá aqui. Ele falou, pô, cara, não tem como recorrer. Eu fiz um TCC e mandei pra ele. Esquece. Pô, deve ter algum jeito, tá? Tem. Tem paga. Tem um jeito, Eu encontrei. Okay? Então vamos lá. Um substituto à altura dessa solução, ou quase. Eu vou falar aqui um pouquinho de clorexidina. Principalmente em casos de reação alérgica e também casos de estrogênese incompleta ou outras situações clínicas, uma solução que você pode substituí-la em detrimento ao hipoclorito é a clorexidina. Tá? Então, na odontologia, a gente utiliza a solução de gluconato de clorexidina de 0,2 a 2%. O pH dessa solução está na faixa de 5,5 a 7, que é mais parecido com o pH corpóreo, o pH dos tecidos humanos, que é o grande problema do hipoclorito. pH alto, sua causticidade. Então, quando extravasado pelos tecidos periapitais, a reação existe. Mas é menor. E tá aquela cena daquela senhora lá toda roxa, pode acontecer? Pode. Mas é menor, costuma ser bem menor. Tá? Não dá para se usar a clorexidina numa concentração alta sem os mesmos cuidados que se usaria para usar a hipoclorito. Tá? Vou deixar isso bem claro. E o bom dele é isso aqui, possui atividade bacteriana diante do espectro. Se você for comparar hipoclorito com clorexidina, bate ali quase a mesma coisa, o espectro de antimicrobiano. Esse é que é o grande lance, isso aqui é o legal.
da clorexidina em relação. Porque a maioria das vezes que a gente está usando é para combater micro-organismos. E todas as duas têm amplo espectro de atividade antibacteriana. Mas a clorexidina tem uma vantagem, que é essa aqui, substantividade. O hipoclorídrio de sódio, rapidamente ele se desfaz, né, e pouco tempo vira, como eu falei, uma água suja e fedorenta. Já a clorexidina não. Se liga à hidroxapatita, sendo lentamente liberada à medida que a concentração decresce. Mesmo que você aspire todo, essa união da clorexidina com o hipoclorídrio faz um efeito se manter por mais tempo. Uma das grandes... Oi? Eu falei o quê? Hipoclorídrio. Então, com a hidroxapatita, gente, a ligação com a hidroxapatita, né, faz com que ele vai se liberando lentamente. E outra coisa importante, pode ser utilizado como medicação intracanal. Então você acabou de irrigar o canal, não vou obturar hoje não. Lota ele de hipoclorídrio, clorexidina, sela e manda o paciente embora para voltar na outra sessão. Então a própria solução é uma medicação intracanal. Olha que legal. Então essas coisas assim fazem com que muita gente pense duas vezes e troque o hipoclorídrio pela clorexidina. Então olha só, o que eu falei, suas propriedades antibacterianas não são melhores que a da solução de hipoclorídrio. Além de, não é bem idêntica, por sinal, a propriedade antibacteriana. E o clorexidina não possui a capacidade do hipoclorídrio de sódio como dissolução tecidual e ação clareadora. É isso aqui que dá um ponto altamente positivo para a solução de hipoclorídrio de sódio. Para você limpar, penetrar em túbulo, reentrância, você tem que remover o conteúdo. Como é que o hipoclorídrio faz isso? Ele dissolve a porção, toda a parte orgânica, solubiliza a polpa viva e necrosada, ou seja, ela cria espaços vazios dentro do canal, removendo esse material. A clorexidina não faz isso. Ela mantém aqueles restos de polpa lá dentro de túbulo reentrância. Na hora de obturar, você tem um corpo ali impedindo a sua obturação. Então ela fica refém de quê? Da ação mecânica e da ação dos instrumentos. Mas a ação química sobre a polpa no intuito de dissolvê-la, não tem. Tá? Então nesse quesito, o componente sólido ganha. Então se a gente for fazer um paralelo, o que tem e o que não tem de bom? O que a clorexidina tem? Substantividade. Uma outra pode ser utilizada como medicação. Já o hipoclorídrio, dissolução tecidual, ação clareadora. Tá? A gente fizer um paralelo. Posso botar na prova. Ó, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Beleza? Oi? O dãozinho e a restauração temporária. Qual é o dãozinho? Oi? Vamos lá para acabar? Isso aqui é rápido. A gente já vai. Decidir é rápido. Olha só. Vamos lá, foco aí, galera. A escola que vem te acaba isso aqui. Vamos lá. Indicação. Nos casos de hipersensibilidade ao clorexidina sódio. Eu sou alérgico ao clorexidina. Então, clorexidina. Nos casos de risogênese, risogênese completa é isso aqui, ó. O ápice não se formou por algum motivo. Um trauma, necrose tecidual na infância, não houve tempo de formar. Então, o risco de extravasar o hipoclorídrio aqui é muito maior. Então, a gente pode usar uma solução um pouco menos irritante, que é a solução de clorexidina. Então, nos casos de risogênese completa, devido à relativa ausência de toxicidade de substância. Mas eu até trocaria aqui. Eu tiraria o ausência e colocaria relativo. Tiraria. Que não é ausente, ela tem toxicidade também.
Tá? Tratamento de necrose pulpar pela ação antimicrobiana e serve para os dois. Vamos lá. Outra coisa. Nunca pense em fazer associação de clorexidina com hipoclorito. Poxa, as duas têm ação bacteriana, uma medicação, outra tem substância. Eu vou as duas. Eu vou pegar duas seguidas e pá! Na hora que você pingar uma gota de clorexidina na solução de hipoclorito, você vai ver isso aqui, igual mágica. Tem as mágicas do laboratório químico, né? Muda de cor. É exatamente isso que vai acontecer. Faz o teste. O paciente não vai no bochecho, se sobrar um pouquinho, pinga uma gota de hipoclorito, desde a clorexidina que vocês dão para o paciente fazer bochecho. Vocês vão ver criar esse precipitado tijolo. O que é formado aí? Paracloroanilina. Tá? Forte pigmentação acastanhada e impregnação da dentina com manchamento da coroa. Obstrução dos túbulos dentinários e ainda tem um potencial tóxico grande nessa solução. Então, duas coisas totalmente diferentes que servem para irrigar, quando você mistura, não serve para nada. Faz o teste, não amor. E gozado, semana passada, por coincidência, a aluna pega um potinho que o paciente botou para dentro, né? Sobrou um fiozinho, pegou a clorexidina e jogou. Falei, o que você está fazendo? Não, estou botando hipoclorito, olha para dentro do pote, estava tudo dessa cor. O que é isso? O que é isso? Ninguém lembrava dessa aula. Ninguém falava, você não deu essa aula? Dei a aula. Vai lá e pega lá os papiros da aula, pra você ver. Então, olha lá. Formação do precipitado laranja pela mistura da clorexidina com o hipoclorito de sódio. Tá? Não se pode fazer associação. Pessoal, eu quero associar. Se não me tira da cabeça, eu quero, tudo bem. Então vamos fazer uma coisa. Irriga com hipoclorito. Depois você pega uma seringa com soro fisiológico, água destilada, irriga bem, limpa. Depois você usa a clorexidina. Aí pode. Bom? Vou fechar aqui, nós vamos parar, tá? A aula que vem eu acabo de dar essas soluções, a gente entra com a parte física falando sobre uma técnica termoplastificada de baixo custo, fácil de ser realizada, mas como toda técnica termoplastificada, ela tem que ter alguns cuidados especiais. Afinal de contas, a gente está lidando com gutta-percha derretida. Plastificada é a palavra, derretida não. A palavra certa é plastificada. Tá? Sai da sua forma sólida e entra numa forma plástica. Então ela é injetada com pressão no interior do canal radicular. Tá? Então vamos lá. Essa técnica que eu vou apresentar para vocês é chamada técnica híbrida de Tagger. Usa também modificado, mas a gente pode chamar ela só de técnica híbrida de Tagger. Ela é utilizada com esse instrumento, que é um termocompactador de Max Padden. Que diacho é isso? Bom, termocompactador porque esse instrumento ele aquece a gutta-percha, girando em baixa rotação, plastifica a gutta-percha e a forma das suas espirais, olha aqui, ela parece uma headstrong, essa aqui invertida, né? As espiras indo para o cabo e aqui as espiras indo para a ponta. Tá? Então essa forma invertida faz que com o giro à direita ela aqueça e plastifique e condense a gutta-percha em direção apical. Ok? Então o instrumento de Max Padden, idealizado por professor, se eu não me engano é John Max Padden, se eu não me engano é John, né? O sobrenome dele é Max Padden. Esse instrumento foi idealizado inicialmente para trabalhar com um cone só dentro do canal. Não deu muito certo. Então foi hibridizado a técnica do professor Max Padden, usando seus condensadores, com a técnica de condensação lateral. Condensação lateral, vocês se lembram, coloca um cone principal e acessórios ao redor do principal. Então essa técnica aqui, depois de você colocar
2 ou 3 cones acessórios em torno do principal, você usa o termocompactador associado. A gente vai mostrar isso aqui para vocês em vídeo. Tá? Vocês vão ver em vídeo isso aqui. Esse instrumento, termocompactador, no mercado, ele pode ser de aço ou níquel titânio, 21 ou 25, não tem 31, calibre de 25 a 80, não tem terceira série, não tem abaixo de 25. Só que os mais utilizados são os de número 40 até 55, porque eles são mais calibrosos, ou seja, como o instrumento é mais calibroso, ele consegue aquecer melhor a gota-peste, compactar com mais, vamos dizer assim, palavra seria competência mesmo, né? Compactar melhor, empurrar a gota-peste mais para a região apical. Parece estranho isso aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver o vídeo, ok? Então, como eu falei, inicialmente, aqui remetam-se à aula de obturação por técnica de condensação lateral, onde vocês têm aqui o cone principal, e é o cone principal que trava-se no batente apical. Os cones acessórios são colocados no interior do canal com auxílio do espaçador. O espaçador ele abre espaço para o cone acessório ser colocado. O espaçador, só repetindo, já que tem 3 semanas, ele não necessariamente vai até o comprimento de trabalho. Porque aqui, se você travou bem o cone principal, ele já está bem adaptado. Então ele vai, o espaçador, você vai penetrando como se fosse com movimento de alargamento. Até ali 2, 3 milímetros aquém do cone principal, se tiver espaço. Então você leva ele com o cursor, tá? Para você saber quanto penetrou. Leva ele até o comprimento desejado, uns 2, 3, às vezes 4 milímetros aquém do que o cone principal. Chegou lá, pega o seu cone acessório, que você já escolheu, já deixou 1 minuto no hipoclorito de sódio, secou, passa no cimento o seu cone acessório e com uma mão você gira para meio que soltar o espaçador, remove e rapidamente você coloca o cone acessório. O espaço que o espaçador criou não fica esperando você secar o cone, passar cimento, ele fecha o espaço. Isso é plástico, né? Material plástico, tem plasticidade. Então você tirou com a mão, colocou com a outra, rapidamente. E aí então você coloca não mais do que 2 ou 3 cones acessórios para fazer essa técnica. A técnica híbrida de Tagger. Então ela ainda é econômica, porque você gasta menos cones acessórios. Tá bom? Eu trouxe para vocês, trouxe só hoje, as outras turmas nem viram ainda, uma amostra lá da Odos que vocês compraram, gota-peste, com todas as gota-pestes, os números e os nomes dela, e a gota-peste desde a sua forma bruta até a sua forma purificada, para vocês verem. Eu vou deixar lá direitinho para vocês olharem. Isso aqui é interessante, vocês saberem como é que é feito a gota-peste. Depois vocês me cobram lá que eu mostro a vocês. Então vamos lá. Depois dessa, acabei de citar agora, compactação lateral ativa. Ok? Ou seja, cone principal e cones acessórios compactados com auxílio do espaçador digital. Depois disso, a gente vai pegar o compactador de Max Padden, nosso amiguinho aqui, e vai colocar no micromotor. Importantíssimo, giro à direita. Isso não pode errar. É um dos problemas que podem causar acidentes complicados, é você girar o motor para o lado esquerdo. Então você tem que tomar o cuidado da rotação do motor, que está sempre do lado direito. Okay? Então a gente tem que testar esse micromotor antes de utilizar o termocompactador. Bom, esse termocompactador, ele entra e sai acionado do canal. Ele tanto entra acionado quanto sai acionado do canal. Daqui a pouco vocês vão ver como. O giro de 8.000 a 15.000 RPM, ou seja, pé embaixo. Não adianta meia bomba não, tem que pisar. Senão ele não gera atrito, calor
e não plastifica a gutta-percha. Então, às vezes os alunos inicialmente ficam meio receosos, com medo, mas é uma técnica segura quando mantidos os preceitos, né, que a gente vai ensinar de segurança. Existe um teste com uma gaze facinho de fazer. Eu vou passar para vocês aqui daqui a pouco, mas é fácil de entender. Você pega uma gaze, coloca em torno da ponta do instrumento e pisa. Se a gaze for expulsa, ele está na rotação certa. Se o instrumento puxar a gaze, ele está na rotação errada. Então você pega uma gaze, segura no compactador e pisa o pedal. Se a sua mão for ejetada, é porque está certo. Que é o movimento que ele vai fazer dentro do canal. Plastificar e empurrar a gutta-percha. Tá? Então a gente vai fazer isso aí, vocês vão ver, a gente faz na clínica. A primeira vez que vocês fazem isso na clínica, logicamente, vocês vão assistir o professor fazendo. No laboratório não dá para fazer porque, como ele gera calor, derrete o dente de plástico, então estraga, né? Aquele dente você tem o maior cuidado de fazer, você vai usar o termocompactador, estragou, pode jogar fora. Aí você vai falar, pô professor, era o único dente que eu tinha para te entregar aqui. Era o 5º dente que você estragou, então. Tá? Mas se alguém tiver algum dente natural, que esteja preparado, a gente pode usar para vocês verem como é que é. Outro detalhe importante, a ponta daquele instrumento, ele tem que ficar no mínimo a 4 milímetros, de 4 a 5 milímetros aquém do comprimento de trabalho, daí para mais longe. Por que eu não posso chegar muito perto do ápice com o termocompactador? Porque se ele plastificar muito a gutta-percha na pontinha da raiz, a gutta-percha plastificada pode sair pelo forame. Ok? Então aqueles 5 milímetros, ele é aquecido, é compactado, mas não é plastificado. Então isso aqui, 4 a 5 milímetros, aquém do comprimento de trabalho, é uma margem de segurança para que você não plastifique toda a gutta-percha e não seja empurrado então pelo forame. Então você vai aquecer esses 4 a 5 milímetros, ele vai se ajustar melhor ao canal pelo aquecimento, pela compressão, mas ele não vai se plastificar, não vai. Na verdade, gente, se vocês verem, você fala, caramba, como é que o negócio funciona? Ele praticamente é como você bota alguma coisa no liquidificador e gira, o efeito é o mesmo, vira quase como se fosse um líquido, ele plastifica muito. Então tem que ter esse cuidado. Então, 2 cuidados importantes: 4 a 5 milímetros aquém e girar sempre no sentido horário. Isso é importante. Tá? Então, inclusive na prova eles podem perguntar como a gente pode usar seguramente esse instrumento. Eles vão falar, gira à direita, 4 a 5 milímetros aquém do comprimento de trabalho, isso tudo. Outra coisa, pessoal, quanto tempo eu vou girar isso dentro do canal? Em média, tá gente? Em média, 10 segundos girando no interior do canal radicular. Se der 8, se der 12, ninguém vai morrer por causa disso não. Isso é uma média. É porque se o aluno não tiver uma base, ele vai ficar 1 minuto lá. Tá? E isso esquenta. Se vocês fizerem isso com o dente na mão, vocês vão ver que esquenta. Tem que ser sempre com anestesia. Aquece. Então, para não gerar calor demais, a média são 10 segundos. Tá? Esses 10 segundos vai depender o quê? Do diâmetro do dente, do comprimento, da massa de gutta-percha, do diâmetro do número do termocompactador. Então tem muita variável que pode ou aumentar ou diminuir um pouquinho esse tempo de trabalho. Mas a média é isso aqui. Ok? Qual o diâmetro do termocompactador que a gente vai utilizar? Vamos lá. Superior ao do instrumento de memória. De 2 a 3 números. Veja bem, olha só. Isso aqui é um instrumento endodôntico. Faz de conta que é um termocompactador de Max Para. Eu falei para vocês que ele vai trabalhar de 4 a 5 milímetros aquém do comprimento de trabalho, que estaria mais ou menos aqui assim. Tá? Então, se você... Aqui está dando exemplo, vamos falar que o batente é 25. Vocês lembram que escalonamento
A 1 milímetro é 30, a 2 milímetros 35, a 3 milímetros 40, a 4 milímetros 45, a 5 milímetros ele vai ser 50. Aí você quer usar 5 milímetros. Então você sabe que o diâmetro do canal a 5 milímetros do CT é 50. Estão acompanhando isso? Vocês sabem disso, certo? Vocês têm que entender isso. Se você sabe o diâmetro do batente, eu fiz o batente, instrumento de memória foi o 25. Beleza. Você escalonou, usou a técnica de recuo programado de 1 milímetro, 1 milímetro. Então, a 1 milímetro vai ser 30, a 2, 35, a 3, 40, a 4, 45 e a 5 vai 50. Então, beleza. Olha só. Qual é um compactador que eu vou escolher para trabalhar 5 milímetros? Ele tem que ser maior do que o 25 e menor do que o 50. Pô, maior do que o 25, você já falou, mas por que menor do que o 50? Eu não quero ele desgastando dentina. Eu quero ele trabalhando solto. Então, para ele trabalhar solto, tem que ser menor do que o diâmetro do canal naquela porção. Ok? E ele deve ser maior do que o instrumento de memória, porque quanto maior o compactador, mais fácil ele plastifica. Então, ele não pode nem ser muito pequenininho, de diâmetro, de ponta, e nem muito largão. Senão ele vai acabar travando na dentina, a gente não quer isso. Então, se você está trabalhando na porção do canal que o diâmetro é 0,5 milímetros, referente ao instrumento 50, você pode trabalhar aqui com 40, por exemplo. Tá? Essa é a forma de rapidamente você selecionar o instrumento. É só você saber o diâmetro do canal onde você vai trabalhar. 5 milímetros aqui. É fácil de saber se você sabe qual é o diâmetro do seu batente e você sabe exatamente como é que você fez o escalonamento. Alguém não entendeu isso aí? Claro que para entender o que eu estou falando tem que saber o que é IAI, tem que saber o que é IN, tem que saber o que é batente, tem que saber o que é escalonamento. Não entende nada. Eu acho que dessa fase vocês já passaram, mas vocês já preparam, tem que saber. Dúvida aqui? Então vamos lá. O teste com a gase, deixa eu sair aqui e mostrar, porque ele não está replicando ali. Se eu conseguir, tudo bem. Ajuda, F8. Duplicar. Beleza. Aí eu tenho que logar a internet para baixar, porque está na nuvem. Mas é rapidinho, eu acho. Isso é Multiplix, deixa eu entrar na internet aqui. Senão lascou-se. Fechou? Bom, acho que eu só não vou conseguir botar esse vídeo aí que eu queria. Os outros vai. Não tem problema não, depois eu mostro para vocês lá na clínica, se precisar. Mas esse não é o vídeo mais importante. Vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu olhar, não vai rodar mesmo. Olha só. Presta atenção. Uso veja bem, condensação lateral. Olha lá, colocando o cone principal, marcadinho ali, cimento dentro do canal. Vamos então agora colocar os cones acessórios. Ó, mostrando que o cone acessório está indo ali uns 2, 3 milímetros aqui no comprimento de trabalho. Em média, colocação do acessório. Vocês vão ver que eu vou cortar, vou colocar uns 3 cones acessórios ali, vou cortar.
Eu gosto de cortar, porque na hora da Max Pare, se tiver um cone muito comprido, ele embola nos cones, faz uma bagunça danada. Então você vê que eu vou colocar os acessórios e vou cortar. Veja como é que eu tiro girando o espaçador. Se você não fizer isso, quando você puxar, vem os cones às vezes juntos. Vem junto. Então, tanto na hora de entrar e na hora de sair com o espaçador, eu faço girando. Tá vendo? Cortando. E aí eu vou colocar a Max Pare, você vai ver que ela... Eu vou colocar por fora para vocês terem uma associação, uma noção do comprimento. Está na próxima. Aí, no próximo vídeo. Ó. Aqui. Isso, aí mostra o resto. Tá vendo? Os 4 milímetros aqui, encaixei parado, só encaixei e vou pisar. O cursor já está aqui, ó, delimitando meus 4 milímetros aqui. Olha como é que ele pega a gota-pecha, gira, vai plastificando e vai condensando no interior do canal. A gota-pecha sumiu, isso aqui é um resíduozinho que ficou. Ó, tem quase uns 10 segundos aí, quem contou, tá? Eu vou tirar essa sujeirinha ali, você vê que lá dentro, olha como é que tá. Parece que foi batido no liquidificador mesmo. Ele fica toda plastificada, toda bem mole mesmo. E aí a gente pode fazer uma condensação vertical do material. O canal já está obturado. É rápido, é super rápido. Entendeu? É uma técnica que eu gosto, que ela é barata e muito rápida. Mas ela tem contraindicações também que eu vou falar para vocês. Aí eu estou fazendo devagarinho, mas isso é bem rápido, tá, gente? Oi? E se acontecer de escorrer pelo forano, o que faz? Senta e chora. De jeito não, filho. Por isso você tem que ter cuidado. Tá? Mas já vou conversar sobre isso com você, só para não perder o fio da meada. Olha lá, mostrando o corte. Tá vendo aqui como é que faz? Eu medi por fora o corte do nível da gota-pecha. Medi por fora e estou cortando por dentro, tirando por dentro. Até a medida do lado de fora, que é o tamanho da coroa mais 1 milímetro, além da junção amela cimentária. Olha lá, tá vendo? É o que vocês vão fazer, independente da técnica. Foi bom tá isso aí. Entenderam isso aí? Quem quer ver o vídeo de novo porque não entendeu alguma coisa? Tranquilo? Oi? Tá vendo aqui, ó? Cerca de 5 milímetros. Não pode esquecer isso. Justamente para não acontecer o que você falou. Tá? Se passar, passou gota-pecha plastificada. Aí é bisturi, cara. Bisturi, broca para osso e cirurgia parodontótica. Entendeu? Não tem como tirar, puxar a gota-pecha plastificada lá de dentro. Isso que eu falei, sempre chora, porque não tem jeito. Vou mostrar de novo aqui. Isso não tem. Já aconteceu comigo? Já. Olha lá. Encaixou parada. Encaixou, agora gira. Ok. Alguém contou aí para ver quanto tempo está dando? Ninguém? Vai dar uns 10 segundos mais ou menos. Tá? E acabou. É a condensação lateral com 2 ou 3 cones acessórios, depois acionamento da gate. Olha quanto tempo levou. É rápido. Isso aí já acabou aí. Ó. Agora é remover excesso. Tá? Então você leva aí, depois da condensação lateral, 10 segundos para terminar a operação. É rápido. Tá? Mas como eu falei, são flores. Ó, isso aqui é esse dente que vocês estão vendo aí, que vocês viram fazer. Olha a qualidade da obturação. Entendeu? É esse dente que eu estava fazendo na mão. A prova do cone e aqui a obturação. Veja como o cimento escoou bem, preencheu tudo. Talvez até um pouquinho de gota-pecha. Gota-pecha não, porque estava bem aquém, né? Então você trabalha mais ou menos até aqui assim, ó. Você não vem com a ponta do compactador que está aqui embaixo, senão você pode ter acidente. Sabe um acidente que acontece às vezes? Você dá o azar de ter um baita canal lateral ou secundário aqui, grandão mesmo. Aí você jogou o compactador, a gota sai pelo lado. Tem uma vez que um garotinho, cara, passou igual uma bola de gude mesmo. Falei, bicho, olhei para a mãe, olhei para o garoto, falei, lascou. Tem o que fazer, ó, acompanha. O certo mesmo é operar e tirar aquilo ali. Entendeu? Mas ficou no meio da furca. Como agora que eu tiro um negócio desse? Na furca.
Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com uma necrose, você vê lesão lateral, fica de olho. Tá? Tem gente que, por esse motivo, ele usa só como uma técnica, como é que eu vou dizer, de suporte. Você lembra que eu falei na obturação que tem uma técnica classificada que conserta falhas da obturação pela técnica convencional? É essa. Então, às vezes, você olha na obturação. Por isso também que vocês radiografam a obturação antes de cortar os cones e tirar o isolamento. Porque se deu ruim ali a obturação, você complementa ela com a híbrida de TAG. Então tem gente que faz a condensação, tem mais medo, mais receio, faz a obturação na técnica convencional, radiografa, se precisar de uma complementação, se achar que não ficou legal, ele faz uma termocompactação. Porque a qualidade final da termocompactação é muito boa. Muito boa. Tá? Professor, você está me dizendo então que o índice de sucesso da técnica convencional com a técnica híbrida de TAG, você acha que é maior? Estatisticamente, a literatura não dá diferença. Para apontar, essa é muito melhor. Não dá. Mas visualmente, fazendo uma análise crítica, radiográfica da obturação, a gente pode dizer sim que a termocompactação ela tende a preencher melhor os espaços do canal. Isso a gente não tem dúvida. Principalmente istmos, reentrâncias, canais laterais, secundários, acessórios e aquele monte de ramificação. Tá? Então, uma técnica que ajuda muito a gente. Então, vamos lá. Rápida e fácil execução, também utilizado para corrigir pequenas falhas no processo. Vamos voltar um passo para a gente entender isso. Pulou demais, né? Então, vamos lá. Pulou mesmo. Aqui. Olha só. Esse tipo de defeito ela conserta. Onde você tem um terço apical bem obturado. Porque ela trabalha até aqui mais ou menos. Então, quando você gira, ele plastifica toda essa gutapeste, acaba por condensar a gutapeste aqui nessas bolhas e a obturação fica muito boa. Esse tipo de obturação não. Às vezes faltou cimento, o cone não adaptou, você tem uma obturação apical de péssima qualidade. Aqui a solução é remover tudo e fazer tudo de novo. Tá? Então, assim, sempre, por isso que a gente sempre faz uma radiografia antes de cortar os cones, que é a radiografia de obturação. Deu ruim aqui, avaliou, dá para solucionar com a híbrida de TAG, a gente faz um complemento de técnica. Rápido e rasteiro, 10 segundinhos você resolve o seu problema. Entendeu? Agora sim, evitar o uso. Quanto a gente não deve usar? Na porção curva dos canais. Entrou na curva, ela não vai ser utilizada. Ela pode quebrar. Tá? Então, você pode até usar no canal curvo, mas desde que seja na porção reta do canal. Na curva não entra. É igual a Gates. Hoje o compactador pode fraturar. Dente cujo canal se apresenta com ápice aberto. Todo mundo sabe o que é ápice aberto? Não? Dente de criança. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Dente de criança. Não formou ápice. Deu problema de canal. Você vai obturar. Como é que você vai travar o cone? Não trava, né? O ápice divergente. Então, se você tem um ápice muito aberto, seja ele por risogênese incompleta, não se formou direito ainda, ou por reabsorção, ou se você não travou, ó, teve um aluno na UFS, conversei com ele, a sua obturação ficou boa. Aí eu virei para ele e falei, vem cá,
Seu batente está bem travado? Vou confiar em aluno, se lascou. Tá, professor, está bem travado. Vou usar Max Palio. Está bem travadinho? Tá, vou usar Pastor. O senhor falou que está bem travado? Coisa. Mas eu achei que estava. Então, primeiro, não pude confiar. Tá? Então, a gente fica com um pouquinho de ressalva. Assim, o bom é você dominar a técnica e fazer os seus casos. Que pode ser que... Então, assim, você tem que ter realmente travado o seu cone, feito um batente firme e o cone ter ancorado, ter travado direitinho, feito uma boa compactação lateral e você vai fazer só um complemento. Tá? Outro caso, isso já foi lá em Santa Teresa da ESO. Último dia de aula, prática, ambulatório, o garoto ia obturar um dente. Aí, o dente tinha reabsorção e tal, ficou aquele travamento meia boca. Falei, cara, eu estou indo ali, o último dia, o cara lá era clínica de endo, então você quer fazer um monte de endo, fazia 6, 7, 8 canais na clínica de endo. Eu vou ali acabar de corrigir as provas, estou vendo os alunos ali que estão com dúvida. Obtura o canal, mas presta atenção, não use Max Palio. O seu cone principal não foi bem obturado, não foi bem adaptado. Você entendeu? Entendi, professor. Então eu lá corrigindo a prova, só ouço assim. O micromotor cantou. Eu falei, cara, não acredito, não vou nem olhar a palavra. Tomara que não seja, né? Daqui a pouco veio o menino com a radiografia. A pessoa, olha aqui. Cara, passou um dedo de Budapeste no dente da pessoa. Eu falei, cara, o que eu falei para você não fazer? Ele olhou com aquela cara de... né? Porque agora, o que eu faço? Agora você avisa para o seu paciente que se der ruim, você vai ter que fazer uma cirurgia dele para tirar a Budapeste. Vai lá, avisa ele lá. Eu aviso porque eu não vou lá avisar não, tá? Você se vira. Isso foi negligência, imperícia, imprudência e alguns outros nomes mais. Aí é engraçado que esse menino pegou carona comigo para Vitória. Não, até aí tudo bem. Professor, o que foi? Eu fiquei com 0,2 pontos em prova final. Se ele passa, eu falei, negão, dançou. Você tá de prova final. Você largar de ser desobediente, cabeção. A história é verídica. A história é verídica. O cara, não acredito, eu não falei pra você não fazer isso. Só isso, eu podia fazer se você quisesse. Plantar bananeira aqui na clínica, mas isso você não podia fazer. Entendeu? Mas fica essa história aí, para vocês gravarem isso, para não ter esse erro. Então, dente com ápice aberto, seja por risogênio incompleto ou por reabsorção. Obturação que não se tem certeza se houve um bom vedamento apical após a compactação lateral do terço apical. Travamento, a colocação da gutapecha, bem travadinho, então aí você pode usar. Tá? Logicamente, 90%, 80% a 90% dos canais que a gente faz, principalmente nas bio, você tem liberdade para usar. Alguns não, mas você tem que saber isso aqui. Veja bem, olha isso aqui é uma reabsorção interna. Uma reabsorção interna. Houve uma, entre aspas, balonização do canal radicular. Não tem como você fazer uma obturação dessa com técnica de condensação lateral. Isso aqui é gutapecha plastificada. Você plastificou e ela foi condensada no interior do canal. Tá? Algumas situações clínicas só podem ser realizadas com a plastificação do material. Essa é uma delas. Aqui alguns casos de uso de termocompactação. Você vê que passa, tá vendo? Cimento pelos canais laterais, secundários, né? Aqui tem também. Aqui, saindo de lado, aqui um bem curvo, tá vendo? O compactador é usado até a curvatura. Aqui um premolar de 3 canais, só para vocês terem noção do que a gente consegue fazer. Às vezes, muitas vezes, extravasa um pouquinho de cimento. Gente, extravasamento de cimento não é que a gente queira extravasar, é que acontece. Pouquinho, não tem problema.
Sempre brinco e falo o seguinte: cimento não tem freio, não existe batente para cimento, existe batente para cone. Então depende da sua fluidez, da técnica que você usa, da forma que você insere dentro do canal, isso vai acontecer. Agora, o ideal é que seja em quantidades pequenas. Tá bom? Dúvida, galera? Professor, Oi. o uso da técnica de 4 a 5 aqui no CT e CT. E aí, os dois, o tamanho são 2 a 3 números maior que o CT ou CT? Não, usa tudo. Não, CT. Não. Tamanho maior do que o instrumento, na ponta do instrumento de memória. Do instrumento de memória. Vamos voltar aqui. O número do instrumento, ele vai ser maior do que o instrumento de memória. O instrumento de memória foi 25. Aí você foi escalonando, mais ou menos aqui deu 50. Aí você não vai usar o compactador 50. Desconsidera a curva aqui, tá, gente? Isso aqui não é um compactador, isso aqui é um instrumento endodôntico. Tá? Desconsidera. Se o diâmetro aqui é 50, você vai usar um termocompactador de calibre menor. O instrumento é maior que o IN. É maior do que o IN e menor do que o diâmetro do canal aonde você está utilizando. E lá é o CT, né? Os 4 a 5 antes do CT. Comprimento de trabalho. 4 a 5 milímetros, aquém o comprimento dele de trabalho. Escrito aí. Tá bom? Mais alguém? Então vou entrar em irrigação, tá?